Efésios capítulo número 5, verso de número 22, diz o seguinte: sabe, meu amado, uma cena que me chocou hoje, nessa semana, foi ver um aluno brincar com a cara de um professor, comer a prova, humilhar aquele professor de uma maneira terrível. Sabe, meu amado, aquilo que aconteceu hoje, aconteceu essa semana, é um reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade está sofrendo uma das maiores crises. Tem pessoas preocupadas com a crise financeira, sendo que tem uma crise social, uma crise, meu amado, moral, no nosso meio, onde alunos não respeitam mais os professores, onde os bandidos não respeitam mais os policiais, onde os pais já não têm o respeito dos filhos, onde muitas vezes os líderes, amados irmãos, estão sendo muitas vezes confrontados de uma maneira terrível, e nós estamos no meio dessa crise moral, que muitas vezes quer a destruição da família. Hoje as famílias estão sofrendo com separações, sofrendo, meu amado, com impasse de drogas, de vícios. E aí, meu amado, eu percebo que o livro de Efésios começa falando na questão da escolha, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, que nós somos uma escolha de Deus. O livro de Efésios então começa a trabalhar a respeito da santidade, que nós possamos fazer a diferença. Aquilo que praticávamos antes da conversão, não praticamos mais, porque nós somos uma raça eleita, nós somos chamados para uma santidade plena. Mas de repente, Paulo, depois de falar de santidade, ele começa a falar sobre o lar cristão. O nosso lar, o modelo do nosso lar, não é conforme a Rede Globo de televisão, não é conforme o que as pessoas estão postando na internet. O nosso modelo de lar, meu amado, é um lar cristão, um lar debaixo da graça de Deus, lá debaixo do direcionamento de Deus. E nós percebemos, meu amado irmão, que o lar cristão, ele precisa ter algumas qualidades. E a primeira qualidade, amado, vai de encontro à vida do casal. O casal precisa saber da sua função, para que se uniu, para que estão juntos, e também da sua responsabilidade um para com o outro, no meio da relação. Meu amado, nós temos que parar de casar apenas para ter um relacionamento sexual santo. Tem casal que às vezes está na fornicação, está no pecado. Eu vou casar para quê? Para que eu tenha uma relação sexual sem culpa, sem sentimento de culpa. Não, meu amado irmão, nós precisamos casar, mas saber o seguinte: qual é o propósito do meu casamento? Qual é o propósito de eu ser uma só carne? Você está me entendendo, amém? Mas você precisa saber, amado, que você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de esposo. E o
esposo, meu amado, na visão bíblica, ele é um sacerdote. Ele é aquele que sacrifica pela esposa. Ele é aquele que se oferece para a esposa. É o cabeça, como a Bíblia nos diz, meu amado irmão. E às vezes nós vemos homens irresponsáveis, homens às vezes preguiçosos, homens às vezes infiéis, adúlteros, assim como mulheres. Homens, meu amado irmão, que trocam a amizade da sua esposa pela amizade de um estranho no futebol, na cerveja, na farra, na praia, na pescaria. Como que eu vou ser uma só carne, se eu não priorizo aquela pessoa que Deus colocou do meu lado? Se eu passo a valorizar mais os de fora? E aí, meu amado irmão, a minha responsabilidade de sacerdote é deixada de lado. Você, homem, você precisa assumir essa postura. Isto é, você é o exemplo de Cristo dentro do seu casamento. E eu pergunto nesta noite, se você, dentro do seu casamento, você pode falar: sim, pastor, eu sou um exemplo de Cristo dentro da relação conjugal, dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha família. Você é o cabeça. O cabeça não é na questão do comando apenas, mas a questão da responsabilidade. Mulher trabalhar, meu amado, é uma bênção. Você vai ter 2 rendas. Amém? Mas não é responsabilidade dela. É responsabilidade do homem. Do seu compromisso. De se oferecer, de dedicar-se, de apresentar-se a Deus. Por outro lado, amado, a mulher, ela precisa ter um caráter de submissão dentro dessa relação. Hoje o que mais cresce, meu amado irmão, minha amada irmã, é o movimento feminista. Mulheres que entendem essa questão da submissão completamente errada, equivocada. Mulheres que estão criando, amado, uma política de que elas precisam odiar o homem, precisam ter o ódio pelo homem. Eu sei que o homem muitas vezes vacila. Sabe por quê, amado? Entenda isso, mulher. No dia que o seu esposo ou a sua esposa te espancar, não queira trazer a responsabilidade para pastor. A responsabilidade primeiro é da polícia. Vai na polícia, denuncia. Porque às vezes mulheres morrem por culpa de pastores, de homem de Deus, de mulher de Deus, que chama o casal lá: ah, você precisa perdoar. Ele só foi um tapinha, foi tão tapinha, não doeu não. Perdoa ele, abraça ele, vão orar aqui, vão os dois para casa, e lá na frente acontece uma morte. Não é à toa, meu amado irmão, que a cada 2 horas uma mulher morre no Brasil. São 12 mulheres mortas, e a maioria dessas mulheres são mortas pelos esposos, ex-esposo, ex-namorado. E isso, meu amado irmão, não é uma relação. Não foi isso que Deus pensou e sonhou. Você está me entendendo, amém? Vocês estão ligados? Posso continuar? Aleluia. Então, meu amado irmão, submissão. A submissão, ela é os dois viverem numa só missão, num só empenho, num só propósito.
Nós precisamos, amado, unir essa palavra submissão. Ligarmos que você casou com seu esposo, com a sua esposa, para ter um foco principal, uma missão, uma responsabilidade. A vida a dois, meu amado irmão, não é fácil, mas quando você vive conforme a palavra, você caminha com uma facilidade muito grande. Essa palavra submissão, irmãos, nós devemos unir ela com um jugo desigual. O que é jugo desigual? Casar com uma pessoa que não pertence à igreja é jugo desigual? Sim ou não? Sim. Mas tem algo muito mais do que isso. É casar com uma pessoa que esteja no mesmo nível do que você. É você casar com uma pessoa que venha de corresponder no mesmo nível que você. Porque se uma pessoa tem uma qualificação, às vezes intelectual, às vezes espiritual, casa com uma outra que não tem, sabe o que vai acontecer? O casamento vai ficar desnivelado. E aí só tem dois meios: ou você faz a pessoa crescer até você, ou você então desce até essa pessoa, para tentar nivelar essa relação. Eu conheço um casal que a esposa só anda falando, xingando, palavrão para lá, palavrão para cá. Casou com um cara certinho, um cara correto, um cara todo chiquezinho. E o cara tentando levantar essa mulher: para de falar isso, mulher, para de xingar isso. Mas você vai convivendo, parece que a coisa pega. Sabe o que aconteceu? Hoje esse casal se nivelou por baixo. Ela xinga do lado, ele xinga do outro, xinga do lado, palavrão do outro. E aí, amado, se perde. Porque o relacionamento é para melhorar, é para crescer. Temos que parar, meu amado, de casar e falar assim: olha, eu vou casar, se não der certo, vai um para um lado e para o outro. Não, esse não é o casamento bíblico, não. O casamento bíblico é permanecer. Às vezes tem coisa que eu ouço que me assusta. Já estão virando uma outra moda agora. Já estão falando outra moda que é assustador. Sabe, amado, tem pessoas que estão orando agora, impondo a mão na cabeça. É isso que eu te digo. Não é este o homem que eu tenho para você. Eu tenho outro melhor. Separa dele. É cativeiro. E a pessoa fala assim: ei, pastor, eu separo ou não? E às vezes o relacionamento está até abençoado, mas alguém falou, alguém ouviu. Nós temos que parar, amado, de sermos crianças, andarmos por vento de doutrina. Não podemos brincar com coisa séria. Temos que parar com isso, amados. Porque nós não entendemos o seguinte: tem pessoas que vivem isso, é como uma rotina da fé. Rotina da fé, muitas vezes você chegar numa igreja e alguém fala: você é de qual igreja? Da Metodista. Se você entrar metodista numa Assembleia de Deus, o cara logo: a obra que Deus tem para fazer na tua vida não é lá, é aqui. Quantas revelações dessas, meu amado. Hoje eu sou tradiça, mas quando eu era pentecostal, quando eu chegava nessas igrejas, eles ficavam olhando para mim maravilhado: você é de qual igreja? Eu falei: sou metodista. E a obra não é lá, a obra é aqui. Eu falei assim: no dia que Deus falar comigo, eu vou com Deus para qualquer lugar. Mas ainda Ele não falou,
e eu permaneço firme naquilo, na ligação que eu tenho com Deus, na ligação que eu tenho com o Senhor. Sabe, meu amado irmão, eu estou aqui, eu cheguei aqui, não porque eu queria ser pastor, foi Deus que me chamou, mas eu cheguei aqui porque eu tive identidade daquilo que eu queria. Deixe de ser Maria, vai com as outras, deixe, meu amado, de pessoas se meter no seu relacionamento. O relacionamento é você, seu esposo, e Deus valoriza o homem que Deus colocou do teu lado. Ore por ele, jejue por ele, pague o preço. Sabe, meu amado, a mulher tem que entender isto. A submissão não é para ser inferior. Amados, se você conseguir me pegar com R$2, vai ser uma coisa muito difícil. O dinheiro não fica comigo, fica com a patroa. Só por isso eu estou deixando de ser homem, cabeça. Não, irmãos. A Cirlanda hoje tem provado isso nos gabinetes, a Suzana também, que as pessoas chegam com necessidades constantemente. E se nós formos ajudar todo mundo, não tem condição nem de viver. E às vezes você consegue ali ou aqui. Não é fácil. Situações que doem seu coração, situações difíceis. Então, meu amado, você entenda que esta mulher, ou este homem que Deus colocou do seu lado, é para ter na mesma missão. Não precisa achar inferior a ninguém, não. Isso não vai te fazer inferior. Isso vai te colocar no mesmo nível dessa pessoa, para andar do lado, para caminhar do lado de uma forma sobrenatural. Por isso, amado, cabe o marido ter o mesmo modelo como Cristo teve pela sua igreja. Cabe ao marido dirigir, coordenar, direcionar junto com a sua esposa. Cabe ao marido a se sacrificar pela família, se oferecer pela sua família. Cabe ao marido entender o seguinte, que Deus só age na justiça, precisa haver justiça na vida do casal. E a justiça, meu amado irmão, é você entender o seguinte, que há adultério, mas também há o adultério digital. Quando você pega seu computador, seu celular e vai dizendo assim, isso não tem nada a ver não. Você está me entendendo? Teve os irmãos aqui que eu convidei para fazer um curso sobre, nós vamos colocar em prática depois o curso sobre questão pornografia. E eles viram os dados, irmãos, de pastores, de líderes, de pessoas que muitas das vezes vivem uma vida dupla, uma em cima do altar e outra no escondido, no quarto, no banheiro, relacionando com pecado, com mal. Então, meu amado irmão, se não tem justiça, não tem como. O marido precisa estar reto, o marido precisa estar honesto. O casal precisa se oferecer um ao outro em prol da felicidade do outro. Nós temos que parar de ser egoísta, querer só eu ser feliz, só eu ter prazer. Não, meu amado, relacionamento, você precisa se oferecer a outro, se dedicar ao outro, se sacrificar ao outro. Eu entendo, meu amado irmão, que o leito do casal é como se fosse o altar do sacrifício. É a mulher entender o seguinte, é deitar e falar assim, vem, eu estou como sacrifício hoje. Eu sei que às vezes não há vontade, eu sei que às vezes há dor de cabeça, às vezes eu não estou bem, às vezes eu trabalhei demais. Não, meu amado irmão, mas você não pode negar ao outro, porque assim como diz Paulo, o seu corpo pertence ao corpo do seu esposo.
Olhe para o seu esposo e veja ele como uma caixa cheia de água. Vou falar água, mas você sabe o que é. Quando a água dessa caixa está sendo bem utilizada, ela vai descendo, vai descendo. Quando está sendo bem gasto, de manhã cedo, de tarde, de noite, de madrugada às 3 horas, cada vez mais que você usa, mais essa caixa vai reduzindo a água. Sabe o que acontece? O seu esposo não tem olho para ninguém, vai pensar em você, vai viver em você, vai amar em você, vai relacionar você. Pode adorar o Senhor, a irmã está batendo palma. Se bateu palma é porque... Irmãos, é entrega. Agora tem mulheres que colocam o homem em perigo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano. Aí a caixa está assim, ó. Eu conheci o rapaz que falava assim, ele cortava cabelo, a esposa negava por causa do trabalho, falava isso, falava aquilo. E ele falou assim: pastor, e eu tenho que cortar cabelo de uma mulher, e quando eu pego o cabelo, olha o pescoço, eu falo: Jesus, Jesus, entra na minha vida agora. Porque em casa estava sendo negado, meu amado. Sexo em casal é bênção pura, sem mistura. Se você tem esse relacionamento constante, meu amado, 50% do trabalho, da dificuldade já não vai existir. Sabe por quê? Está havendo relacionamento. Nós temos que tirar isso da cabeça, irmãos, de achar que é pecado. Você está casado, comece a exercitar, jovem. Jovem casado, irmão. Porque tem a geração ímpia, misericórdia. Os caras acostumaram a ficar no videogame, acham que vai fazer com o videogame. Não, tem que esforçar, você vai suar. Mas é bom, lá no final você vai ver que é bom. Mas sua a camisa, se esforce. Entenda isso. Tem jovem que acha que vai pegar o botão, vai ficar apertando. Não é assim não. Precisa suar a camisa. Mas a mulher também precisa ajudar, irmãos. Precisa estar bonita, preparada, cortar, fazer a depilação. Tem gente que parece que tem 2 buchas de bombril, né? As pernas, o marido pega, passa a mão, parece arame. Coisa fica feia. Coisa fica feia. Pode usar Jetki. Como é, né? Jetki. Não sei que vai sair o nome não. O Avon. Pode comprar lá aquela roupa bem bonita. Chama o touro. Não, o touro não ficou legal, não. Chama o leão. Mas, amado, nós precisamos entender o seguinte: o relacionamento é bênção pura, sem mistura. As mulheres hoje em dia estão usando até armadura, irmãos. Não sei se a sua tem, lá em casa tem uma armadura. É um tal do macaquinho que tem 300 feixes aqui atrás. Quando vem aquele macaquinho, eu já falo assim: ih, não vai ter jeito. É o sinal. É o sinal. Mas aí nós precisamos, irmãos, vivenciar com o Senhor. Mulheres, invistam no seu casamento. Não dá espaço nem para ele pensar. Seja regular, seja bonita, seja linda,
Maridos, invista na sua mulher. Do que você ficar reclamando que está caindo as coisas, tira o escorpião do bolso, paga uma plástica. É bom, irmãos. Ficar durinho, tem que encostar a mão, oh maravilha. A lanternagem ficou boa. É investir no relacionamento. Nós precisamos entender, amado, que Deus, Ele tem nos chamado a nos oferecer como casal, vivenciar as dinâmicas do amor. O amor filéu, que é o amor de amigo, é estar junto, é estar ligado. O amor eros é o amor da atração. Passa a unha, corta mesmo, brinca, pula, sobe no ventilador, roda. Mas tem atração, tem prazer. É triste, amado, quando a gente olha assim, a pessoa fala assim: pastor, eu tenho dúvida do meu relacionamento. E às vezes o marido acha que está arrebentando a boca do balão. Não, está faltando muitas coisas. Por isso, meu amado irmão, entenda isto. Alinha com a sua esposa. Casal é bom quando você passa a conhecer somente pelo olhar, pelo rosto. Casal é bom quando tem essa dinâmica de vivenciar a graça de Deus. Crente não bebe, não fuma, não cheira, come bastante. E se isso não responder, meu amado, procure farmácia. O que não pode é negar. O que não pode é a mulher estar no altar do sacrifício e não ter fogo. Precisa. E nós precisamos vivenciar isso a cada dia. O eros é importante. O ágape, que é o amor divino, é importante. Você precisa viver nessa dimensão, crendo, meu amado, que o Senhor quer te abençoar, que o Senhor quer verdadeiramente fazer com que a sua casa venha a ser uma casa de bênção, uma casa de milagre, uma casa que o Senhor possa estar presente de forma sobrenatural. O outro ponto é o cuidado. Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida dos relacionamentos. Porque se não cuidar, amado, a Bíblia fala que nós somos piores do que o ímpio. Assim como Cristo entregou-se para a igreja, nós precisamos se entregar, se dedicar para ser uma só carne. Precisamos entender esse cuidar, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes alimenta dela e cuida. Entendeu? Deus está querendo dizer o seguinte: assim como você ama a sua carne, assim como você ama o seu corpo, assim como você ama você mesmo, ame o seu cônjuge. Dedica a Ele, se ofereça a Ele, porque fazendo assim, você terá um casamento abençoado, um casamento saudável. Sabe, eu não casei para separar, eu casei para permanecer. O meu interesse é que ou Deus me leve, ou leva ela, ou leva os dois. Mas a questão é vivenciar, amados. Envelhecer juntos é muito bom. Esse amor é tão forte. Eu conheci um casal de pastores. Pastor Aze. Tinha menininha, não, né? Como é o nome dela? Esqueci. Um nome assim, né? Ela falava do Aze de tal forma que para ela era o melhor homem do mundo. Gordinho, já doente, com próstata, câncer em próstata, uma situação, mas ela falava com orgulho. Pastor Aze faleceu. Eu logo pensei, essa aí não vai durar um ano.
Não é porque eu joguei maldição não, irmãos. Porque eu vi que a vida dela era Deus e depois Ele. Um ano depois, ela partiu para unir com Cristo. Está lá com o amor da sua vida. Agradeça a Deus por essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Não existe casamento perfeito. Às vezes nós ficamos com comparação, comparando o seu relacionamento com o relacionamento do outro, achando que do outro é sensacional e o seu é uma merda. Mas aí quando você vai ver, o seu é muito melhor. Só precisa de se esforçar mais, de amar mais, de dedicar-se mais. Por isso, meu amado, invista no seu cônjuge. Tire essa síndrome do adultério, que é contra a santificação. Tenha os olhos santos apenas para sua esposa, para o seu esposo. Entenda isto. Porque tem gente que às vezes acha que é largando que vai vir um melhor. E depois, ó. E a outra lá, ai, amorzinho. Chegou a hora, irmãos, da igreja entender que a família é uma bênção. O casamento é uma bênção.